A paz, Senhor Jesus, irmãos, como vai? Aqui é o Felipe André. Eu gostaria nesse vídeo estar falando um pouco a respeito do segredo para que um jovem possa obter sucesso na sua vida. E tem gente que vem falar com você que você tem que estudar muito, tem gente que vem falar com você que você tem que ser trabalhador, e tudo isso está certo. Mas o foco do vídeo é falar na parte de como ter prudência. E a prudência é: ouça os mais velhos. Eu vou mostrar através da Bíblia a importância que existe em ouvir os mais velhos. É, e a gente vai ler alguns textos para isso. Eu espero fazer vários vídeos sobre isso. E como você próprio deve estar notando, o canal aqui ele é um canal para mais jovens. Então, se você tem a minha idade, seja uns 20, se você tiver uns 20 anos, 10, 15, aí o canal aqui é para você. E é porque, né, os jovens devem exortar uns aos outros, né? Então, esse é a tentativa aqui do canal. Eu vou estar lendo aqui alguns textos e na Bíblia a gente vai ver que fala tanto dos pais e também dos mais velhos. E eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha no que a gente vê na lei, né? Ou seja, ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, que o próprio Jesus, né, chama de lei e os profetas, né? Lei é os 5 primeiros livros. Os profetas são livros dos profetas, né? Isaías e tal. A gente vai ver ali, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, que Deus fala assim para o povo: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O interessante da gente notar nesse mandamento aqui de Deus é que fala para honrar o pai e a mãe. E os dias na terra que Deus te dá, eles seriam prolongados. Um equívoco que poderia haver na nossa cabeça seria pensar assim: se eu for obediente aos meus pais, eu vou viver mais anos. Então, se eu ia viver 80, eu vou viver 90, 100. De fato, isso acontece sim. Mas o objetivo do mandamento aqui não está falando exatamente isso. O que Deus está querendo dizer nesse mandamento é prolongar os dias os teus dias na terra que Deus te dá. Está falando a respeito, o povo ele iria entrar em Canaã, e aí Deus já está passando os mandamentos para, se o povo fosse obediente, eles teriam a terra de Canaã, seria deles. Agora, se eles não fossem obedientes, eles seriam dispersos para todas as nações da terra, como que foi o que aconteceu. E hoje estamos aqui nós, dispersos em todas as nações da terra. Quando então fala prolongar os dias na terra que Deus te dá, é na terra de Canaã. Deus está visando, falando ali diretamente com o povo dele, Israel. Então, prolongar os dias na terra é esse o sentido quando Deus falou isso em Êxodo 20. A gente vai ver em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo da seguinte forma: Filhos, eu vou ler aqui. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí ele vai citar um trecho que a gente acabou de ler. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, então o apóstolo Paulo ele pegou esse mandamento, aplicou para a igreja e além disso ele disse: porque este é o primeiro mandamento com promessa, porque os demais mandamentos que fala para não ter outros deuses e não fazer mais de escultura, não falar o nome de Deus em vão, a guarda do sábado, sempre que fala esses mandamentos, Deus não prometia, não é que Deus não prometia nada, né? Seguir os mandamentos de Deus vai te trazer bênção. Lógico que aí a respeito do sábado é um outro assunto, né? Só que falando aqui, o foco do vídeo é falar do pai e da mãe, né? Honrar o pai e a mãe. Desses mandamentos, o honrar pai e mãe era o primeiro que Deus já fazia uma promessa direta para que te prolongue os dias na terra que Deus te dá. Ou seja, isso vai ter uma aplicação na nova aliança, porque
esse prolongar os dias na terra que o teu Deus te dá, a gente sabe que essa terra que ela vai ser herdada, da mesma forma que o descanso que o povo entrou na terra de Canaã e eles tiveram um descanso, Josué deu um descanso para eles, Josué pelejou contra os inimigos, Deus dava as vitórias e eles tiveram um descanso da guerra. Da mesma forma, Deus também já havia descansado no sétimo dia, e o escritor de Hebreus pega isso e ele fala: tem um descanso para o futuro. Ele entendeu isso através do Salmo 95, se eu não me engano, e ele entendeu: vai haver um descanso no futuro. Agora, da mesma forma, vai haver uma herança da terra no futuro. Da mesma forma que aquele povo herdou a terra, da mesma forma, ainda vai haver a gente ainda vai herdar a terra, né? Tem salmos que fala que os mansos herdarão a terra, né? Então, e o Senhor Jesus repetiu isso em Mateus 5. Agora, mas voltando aqui, então essa questão da terra está se referindo à ressurreição, entendeu? A gente vai herdar a terra na ressurreição. Então, para que te prolongue os dias, ou melhor, para que você não venha a ser expulso dessa terra, que seria o que iria acontecer com eles naquele passado, é a mesma que se aplica para a gente, entendeu? Agora, o que a gente precisa entender é que a gente tem que entender o contexto daquela época e saber aplicar para os dias de hoje. Não é nem descartar o contexto e nem descartar o que foi falado, né? Tudo na Bíblia tem um sentido para a vida da gente. Então, quando o apóstolo Paulo fez essa aplicação aqui sobre o mandamento com promessa, a gente espera esse mandamento e a recompensa dele, né? Seguir ali a obediência a Deus gera recompensa. Em Êxodo, no capítulo 21, ainda na lei ali, eu fui na lei, fui no que Paulo falou, no apóstolo Paulo, e agora eu voltando na lei, em Êxodo 21, 17, versículo 17, fala assim: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. E quando a gente lê isso, fica numa impressão que Deus é mau, porque quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe será morto? Como assim? E para complicar, vamos falar dessa forma, isso foi repetido por Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 4. Tanto o de honrar o pai e a mãe, como o de quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Isso foi repetido por Jesus para argumentar contra os fariseus. O que Jesus quer dizer com isso? Porque quem passou as próprias instruções para Moisés foi Jesus, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os pais eles têm um poder tão grande sobre os filhos, né? Porque os pais vão te dar o alimento diário, eles vão cuidar de você, amor, carinho e tal. Quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe será morto, porque Deus ele conferiu aos homens e às mulheres, né, à humanidade, poder gerar filhos através de um casamento e tal, tudo bem na lei dele. E com esse casamento e tal, os filhos iriam nascer sob a proteção dessas duas pessoas, né, um homem e uma mulher, e com isso, os vários filhos que eles poderiam ter, ou poderia ter apenas um, tal, questão do casal, eles têm autoridade sobre os filhos. É isso que a Bíblia ensina. Então, os filhos deveriam ter medo de amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, entendeu? Então, a lei, a Bíblia em toda, por um contexto, ela proíbe o desrespeito, a maldição de um filho sobre o seu pai, entendeu? Uma coisa que eu gostaria de observar aqui, irmãos, é que essa questão de honrar o pai e a mãe, o que a gente entende com isso, né? Porque eu falei sobre o mandamento e tal. Agora, o que seria honrar e o que seria amaldiçoar ou abençoar? O que seriam essas palavras para a gente entender melhor o texto de Êxodo 20, versículo 4, Efésios capítulo 6, os versículos 1 até o 3, Êxodo capítulo 21, versículo 17, e Mateus capítulo 15, versículo 4.
como que a gente poderia entender melhor todos esses textos se a gente não entender o que significa honrar biblicamente? Biblicamente, irmãos, a palavra honrar, ela não quer dizer apenas você bater talvez uma continência ou, né, o que seria honrar? Honrar aqui tem um propósito financeiro, entendeu? Então, honrar seria no significado de financeiramente honrar o teu pai e a tua mãe, ou seja, dar um amparo material para o seu pai e para a sua mãe, né? Você vai começar a trabalhar, você vai receber um dinheiro, você ajudar o seu pai e a sua mãe dessa forma. Até porque, né, quando o homem ou ele já está com uma idade maior, ele já recebe um bom salário e tal, e os pais, ao mesmo tempo, eles já vão estar mais envelhecidos e tal, então é necessário dar ajuda, né? Então, a missão do filho é cuidar dos pais. Tá, agora financeiramente. E também é importante a gente ver que está falando de uma forma de obediência. Então, se você recebe uma instrução dos seus pais, você deve seguir essa instrução. Só que existe sempre a exceção, né, irmãos? A gente vai ver aqui no capítulo 6 de Efésios que fala: filhos, eu já li, mas eu preciso ler de novo para explicar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Por qual motivo o apóstolo Paulo disse para obedecer os filhos, né? Obedecer os pais no Senhor? Por que ele precisou usar essa expressão no Senhor? Pois isso é justo. O que é justo? Obedecer os pais. Mas no Senhor, como assim? Quando se trata dessa questão de no Senhor, é porque os pais eles têm autoridade sobre os filhos no Senhor. Ou seja, significa que se você já tem um entendimento, por exemplo, que suponhamos que seus pais sejam de uma religião que adora talvez imagens de escultura e tal. E aí seus pais te obrigam a ter aquela fé ali naquela imagem de pedra e tal. Que é uma imagem de pedra, né? Ninguém vai discutir isso. Os filhos não deveriam... é lógico que cada situação é uma situação, os filhos têm idades diferentes, né? Se o menino é pequeno, é lógico que ele vai obedecer aquilo. Mas a partir do momento que você já tem um entendimento que aquilo ali é só uma imagem de pedra bem trabalhada, os filhos não devem obedecer os pais, porque isso não é no Senhor, entendeu? Eles estão dando uma ordem oposta ao que Deus falou, entendeu? Então, se Deus está proibindo fazer uma coisa e seus pais te mandam fazer, pode ficar tranquilo que se você já tem uma idade de ter entendimento e tal, no Senhor isso não é justo, porque você está desobedecendo Deus para tentar obedecer uma outra situação, entendeu? Então, cada situação, a pessoa, se ela pedir discernimento a Deus nessa situação, Deus vai dar o entendimento para ela do que fazer, dar o livramento. Deus é poderoso. Agora, é no Senhor, entendeu? Então, os pais não vai dar uma ordem contrária àquela que Deus disse. Mas não usa isso para querer ir nas baladas, nas festas, porque isso não é no Senhor, não. Agora, eu gostaria de ler aqui, irmãos, a gente já leu esses textos, eu gostaria de dar o exemplo aqui de Provérbios, que fala assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O que isso significa? Significa que a gente deve obedecer o que os pais pai e mãe falam. No capítulo 3, versículo 1 fala: filho meu, não te esqueça, aqui está mandamentos, mas eu não lembro se é realmente mandamentos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, né? Então, o ensino, os mandamentos dos pais, filho meu, então está te chamando de filho. E é lógico que Provérbios a gente vê 55 vezes, eu anotei aqui, a palavra filho em Provérbios. Ou seja, é sempre filho meu, ouve a minha instrução. Filho meu,
obedece os meus mandamentos. Filho meu, ouça a minha sabedoria. Quando eu era filho, eu andava junto de meu pai. Agora você é meu filho, ouça os meus mandamentos. É isso que todo o livro de Provérbios está mostrando. Então, é muito importante a gente ser obediente aos nossos pais. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, acaba que vai ficar muitos conteúdo bíblico no vídeo, mas isso é bom, né? Mas eu digo assim, caso você não pegar todos os textos, eu vou colocar no comentário escrito todos os textos usados, e aí vocês podem conferir. Tanto no Novo Testamento como no Antigo, né? A gente pode entender o contexto de cada momento ali, por exemplo, no Antigo Testamento, e a gente vê que o apóstolo Paulo se inspirou naqueles textos para aplicar isso para a igreja e tal. Na Nova Aliança. Filhos, em Colossenses 3, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois o fazê-lo é grato diante do Senhor. O que está dizendo aqui? Está dizendo que obedecer aos pais é grato diante do Senhor. Então, um sentimento de gratidão com Deus e com os próprios pais é certo, porque os pais, a gente não recebe nada para cuidar da gente, mas eles cuidam. Por quê? Por amor. Então, obedecer eles, a gente não está fazendo nada demais com isso. A gente está simplesmente obedecendo como alguém que cuida da gente, que cuidou com amor, que não precisava ter feito isso, mas fez. Entendeu? No verso 21, fala assim: E pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui, ó, aí já é para os pais. Porque os pais não precisam ficar provocando os filhos a ira para ver até onde, para ficar tentando fazer os filhos desobedecer eles, porque senão isso vai gerar uma confusão. Os pais, eles estão numa hierarquia muito maior do que a dos filhos. Se eles usarem essa hierarquia para oprimir os filhos, é muito complicado, entendeu? Eles têm o poder de fazer isso, mas a recomendação dos apóstolos é: não façam isso, não irritem os seus filhos. Então, os pais educar os filhos no temor do Senhor e educar eles, ensinar o que fazer certo e errado, é ótimo. Agora, ficar provocando eles a ponto de querer desanimá-los, isso não é bom diante de Deus, entendeu? Só que mas não significa que os pais da gente estão errando, que a gente vai errar também. A gente tem que fazer as nossas escolhas da nossa vida, né? Para ainda pelo menos amenizar as consequências que os pais da gente vai depositar na gente, né? Eu me refiro a isso se os seus pais eles estão numa seita, por exemplo, ou numa religião ruim e tal, ou às vezes nem acreditam em Deus, não significa que você tem que seguir aquele caminho. Embora a gente saiba que os pais da gente têm uma grande influência e tal, mas ainda assim Deus está de braços abertos para receber os filhos que estavam longe, né? Então, no próximo vídeo eu vou falar ainda mais sobre a importância dos mais velhos ensinar os mais novos e tal, e a importância da gente escutar isso, e eu vou responder alguns outros questionamentos também que as pessoas fazem para tentar não escutar os mais velhos. Então, que os mais velhos é isso, que é aquilo. Então, todos esses argumentos eu vou desfazer para mostrar que não é porque eles estão alguns deles erram em alguns pontos, porque ninguém é perfeito, não significa que eles devem deixar de ser ouvidos, beleza? Então, fique na paz do Senhor Jesus e que nesse vídeo o que você aprendeu foi: seja obediente aos seus pais, honra os seus pais, tanto financeiramente e em obediência, porque não adianta honrar eles financeiramente e ser desobediente, e não adianta ser obediente, mas na hora que ele estiver passando uma necessidade, a pessoa não ajudar, beleza? Então, fique na paz do Senhor Jesus, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Deus abençoe.